Vamos então dar sequência ao nosso estudo do livro Reportagens de Além-Túmulo, escrito por Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. A história de hoje: tragédia oculta. Nos derradeiros anos da existência, meu velho amigo Edmundo Figueroa deixara-se absorver por incessante preocupação. Convencera-se da vizinhança da morte inelutável. Desejava conformar-se, mas doía-lhe fundo a ideia de ficarem a esposa, as duas filhas, relegadas ao torvelinho das lutas materiais. Acumulara fortuna sólida, esforçara-se anos e anos por amealhar recursos financeiros com vistas ao porvir. Conseguira vencer, nesse capítulo da experiência terrestre, entretanto, era demasiado sensível para manter-se calmo nas circunstâncias difíceis. Profundamente aferrado ao ambiente doméstico, não sabia como afastar-se da convivência familiar. A enfermidade longa dispuseram a meditações graves e tristes, e embora a companheira fosse pródiga em gentilezas, Figueroa permanecia intimamente exasperado. De quando em vez, o velho Noronha, veterano espírita daquele remoto vilarejo nortista, vinha visitá-lo, interessado em esclarecê-lo. Edmundo, dizia solícito, você deve convencer-se de que a decadência orgânica é caminho indicado a nós todos neste mundo. Mais cedo ou mais tarde, precisamos desfazer laços, retificar atitudes espirituais. Que é o corpo senão uma veste mutável da criatura imortal? O doente fitava-o atencioso e replicava firme. Compreendo a lei inelutável que nos rege os destinos. Entretanto, o pai dedicado não poderia abandonar o reduto doméstico sem resistência. Se somos compelidos à defesa contra os ladrões, por que não combater a morte? Não será ela, porventura, o derradeiro ladrão a roubar-nos a vida? Não duvido que as transformações constituam fatalidades necessárias. Todavia, mesmo em espírito, continuarei ao lado da minha mulher e das filhas. O Noronha sorria, explicava situações de além-túmulo, consoante as experiências de várias sessões de intercâmbio com o invisível. Edmundo escutava e respondia. Suas opiniões confortam-me sobremaneira, mas de qualquer forma, quando me desprender do corpo, velarei no ambiente doméstico, enquanto o Criador me renovar energias. Não me abandonarei ao desapego de circunstância alguma. O Noronha percebia que a conversa não deveria continuar naquele tom lúgubre e ensaiava outros temas. Dona Rosalina, esposa de Edmundo, relativamente moça ainda, aproximava-se e a conversa tornava-se menos triste. Falavam então de política, de costumes, de esperanças no futuro. Os cuidados da companheira, porém, não logravam dilatar a resistência orgânica do enfermo querido, e chegou o dia em que Edmundo Figueroa se transportou para outra margem da vida, sem qualquer bagagem material, tal como viera ao encarnar. O quadro doméstico, nessa emergência dolorosa, não podia eximir-se dos gemidos, lágrimas, protestos de eterno amor, saudade eterna. As coroas preciosas que rodeavam o cadáver davam à cena triste tonalidade de apoteose fulgurante. Ninguém se referia a Edmundo senão com palavras santas, gestos solenes. Lembravam suas virtudes, os exemplos de carinho e solidariedade. Até os velhos inimigos da política municipal descobriram-lhe qualidades superiores até então ignoradas. Pouco depois dos funerais, Figueroa acordou tomado de surpresas angustiosas. Compreendeu, sem dificuldade, a transformação operada. Atingira outra modalidade da vida. A morte atirava-o às plagas diferentes. Mas o apego ao lar era tamanho que não pôde ouvir amigos velhos e atentos à sua espera. A retina espiritual não conseguia fixar a nova paisagem afetiva, e como Deus permite experimentarmos nossos caprichos até o fim, desde que nosso impulso não afete a ordenação da obra divina, voltou Figueroa imediatamente ao ninho inesquecível. Espantado, surpreso, observou que ninguém dava conta da sua presença nos lugares queridos. Era noite. Sentou-se ao lado da esposa, que trajava então rigoroso luto. Trazia-lhe pedidos comoventes.
Dona Rosalina, que tricotava tranquila, sentiu de repente a imaginação perturbada. Nada ouvia, mas sentia os pensamentos confusos, recordando o companheiro sob impulsos fortes. A certa altura, aumentaram as impressões psíquicas e ela gritou para o interior: Lilica! Lilica! Veio a filha mais velha, assustada, explicando-se à genitora, aflita. Estou a lembrar-me excessivamente de teu pai. Tenho medo, muito medo. Que será isso? E se Edmundo nos aparecesse? Que horror, mamãe! Bradou a moça muito pálida. Tenho pavor do outro mundo. Aproximou-se o pai, cheio de saudade, e quando lhe tomou as mãos, esclarecendo que era ele mesmo, que a morte do corpo não o transformara, a jovem alarmou-se e bradou. Sinto arrepios. Estamos sós nesse quarto. Vou chamar-te Nina e a empregada. Saiu a correr a fim de buscar a irmã e a cozinheira, e as horas restantes da noite registravam cenas penosas, no visível e no invisível. Figueroa desenvolveu o máximo esforço para acomodá-las devidamente. No entanto, cada gesto de carinho era retribuído com observações rudes e ingratas. Rezavam em voz alta, cantavam hinos religiosos. A criada chegou a tranquilizar a patroa, asseverando que se o patrão aparecesse, teria coragem de mandá-lo para o inferno. E essa declaração sossegou Dona Rosalina e as filhas, que se aquietaram devagarinho. Tão grande, todavia, foi o sofrimento moral de Edmundo que o desventurado se retirou a um recanto esquecido do quintal para desabafar à vontade. A luta, porém, começara e Figueroa não era espírito irresoluto. Longe de atender às inspirações que o bafejavam de mais alto, permaneceu firme no reduto doméstico. Dona Rosalina recorreu a missas, novenas, orações particulares. Contudo, cada noite lhe renovavam os receios sem conta. Indignado com a situação, Edmundo insistiu energicamente, tentando senhorear o organismo da filha mais velha, ansioso em ministrar esclarecimentos à companheira. Mas a moça, eximindo singulares perturbações nervosas, apenas lhe assinalava a presença em gritos estentóricos. É meu pai, estou a vê-lo. Oh, meu Deus, tende piedade de nós. E o olhar, esgazeado de louca, prosseguia com um acento impressionante. Ei-lo que chega, abraça-me, diz que não morreu. Tenho medo. De onde vens, papai? Não estás porventura com Deus? Ah, eu morro, eu morro. Dona Rosalina, aterrada, chamava o médico que ministra injeções violentas, aconselhando a internação em casa de saúde. Edmundo vê a oportunidade perdida. Nada mais conseguiu senão prostrar a filhinha amada. A situação complicava-se cada vez mais. O médico ativo passou a frequentar-lhe a casa e, quando soube que a viúva Figueroa era proprietária de algumas centenas de milhares de cruzeiros, passou a fazer-lhe a corte escandalosamente. Agravaram-se os padecimentos do atribulado Figueroa. À maneira de homem invisível de Wells, o mísero passava o tempo a gritar, gesticulando a esmo, sem que ninguém o notasse em casa. Observando que o segundo matrimônio de Dona Rosalina era fato a consumar-se em breves dias, acentuou-se-lhe a desesperação. Voltou novamente a influenciar a filha, obrigando-a então a recolher-se ao leito por mais de 2 meses. Nas primeiras crises nervosas, alarmara-se extremamente o coração materno. Dona Rosalina chamou o padre para exorcizar, e como não bastasse a providência, requisitou adoutrinações de Noronha. Quanto mais se multiplicavam tais medidas, pior se tornava Edmundo, premido de inenarráveis angústias. Chegado, porém, o dia das segundas núpcias da viúva Figueroa, o velho amigo candiano procurou-me com intimação afetuosa. Humberto, providenciemos hoje uma situação para o Edmundo. Se as coisas continuarem no pé em que se encontram, não sei até onde poderá ir esse infeliz. Pus-me à sua disposição e acercamo-nos do velho companheiro. Depois de enorme esforço, conseguimos que o desventurado nos avistasse. Estava em condições de meter pena ao coração mais endurecido. Quando deu conosco, correu ansioso ao nosso encontro. Abraçando o cantidiano, seu antigo colega de letras primárias, desenrolou as deditas de 2 anos de incompreensão. O amigo escutou-o pacientemente e falou bem-humorado. Mas afinal, o que queres? Rosalina casa-se hoje, pela 2ª vez. Tuas filhas terão padrastos, mas olha que há maridos e meninas sem número dessas condições.
Sei bem, explicou Edmundo lacrimoso. Mas a ingrata da minha mulher teve coragem de chamar o sacerdote para excomungar-me e até o Noronha. Veja bem, o Noronha veio doutrinar-me a seu chamado. Poderá você compreender tudo isso? Notando o sorriso manso de Cantidiano, acrescentava: porque não se exorciou o intruso, nem se doutrinou a Cosalina? O tratante é o diabo em pessoa. A minha mulher demonstrou coração endurecido e indiferente à minha dor. Ambos também são espíritos e espíritos excessivamente perturbados. O companheiro abraçou-o e esclareceu. Resigne-te, resigne-te, Edmundo. A maioria dos nossos amados na terra não nos podem compreender senão como fantasmas. Para eles, quem partiu pelo túnel da sepultura não ama, não vibra, não mais sente. Por enquanto, isso é fatalidade em nossos círculos evolutivos. Esperemos o crescimento mental das criaturas. É indispensável conformarmos aos desígnios divinos. O interpelado meditou aquelas ponderações sensatas e indagou: como esclarecer Rosalina e explicar às filhas que eu não morri? Que fazer para demonstrar minha repugnância ao explorador que me invadiu a casa? Cantidiano estreitou-o mais carinhosamente nos braços acolhedores e respondeu: sossega! Irás conosco a esferas diferentes, onde alcançarás trabalho redentor e vida nova. Quando os amados não nos podem entender, não seria justo recorrer à violência. É preciso entregá-los à vontade de Deus e partir em demanda de outros rumos. Teu apego ao lar resultou de louvável dedicação, que Deus abençoa. Tua casa, porém, não conseguiu continuar ao teu lado, após a morte do corpo. Dada essa impossibilidade, da qual não tens culpa, tua tarefa de esposa e pai está finda, para começar a de irmão no amai-vos uns aos outros. Compreendeste? E para finalizar mais simplesmente, acrescentou sorrindo: a mulher, o médico e as filhas serão protegidos de Deus, esclarecidos pela vida e, sobretudo, não te esqueças de que hoje ou amanhã eles serão igualmente fantasmas que para os que ficarem no mundo. Pela primeira vez, após a morte física, Edmundo Figueroa sorriu e, sem mais dizer, seguiu-os resoluto. Meus amigos, é preciso nos informarmos que a vida continua sempre e cada passo é um passo, cada situação é uma situação, não é verdade? No caso que vimos, se ele não tivesse lá atormentar a família, talvez a esposa nem mesmo tivesse casado novamente, não é? A gente não deve interferir. Por hoje ficamos aqui, aguardamos a próxima lição preciosa como esta de agora. Até mais.